Amém. Amém. Irmãos, a gente, como vocês sabem, temos estudado um tema aqui nas quintas-feiras já há algum tempo sobre os fins dos tempos, as últimas coisas, e basicamente a gente ficou bastante tempo em Mateus, e semana passada a gente conseguiu concluir os capítulos 24 e 25 de Mateus, e eu quero concluir esse estudo, ou esse tema, né, que a gente já está estudando, com essa última passagem, que está no Novo Testamento também, em uma das cartas do apóstolo Paulo, que é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu vou encerrar para que a gente possa trabalhar outros assuntos, mas ainda muitas outras coisas que a gente poderia tratar sobre isso. É um assunto que chama a nossa atenção, né? A gente tem interesse por isso, de pensar, não sei se seria tanto no que acontecerá quando Jesus estiver para voltar, mas eu acho que o nosso interesse maior é de poder entender, imaginar, saber como que vai ser quando a gente partir, né? Mas isso, por incrível que pareça, a Bíblia não apresenta muita coisa para a gente, porque o importante é experimentar, e você vai ter eternidade para experimentar isso, né? E alguém, eu não me lembro quem, disse que achava que Deus tratou pouca coisa sobre como será a nossa vida depois que a gente partir, e principalmente depois que Jesus voltar, ou depois que Jesus voltar, como vai ser essa realidade lá, para que aguçasse o nosso interesse, né? Para criasse essa expectativa de imaginar, e aí, por mais que a gente imagine, a gente tem aquela passagem bem conhecida, que a gente costuma citar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, né, ou teve na imaginação humana o que Deus, qualquer coisa que a gente possa pensar, cogitar, vai ser melhor. Então, por exemplo, só para a gente quebrar o gelo, né, porque a gente está no frio, não, só para a gente brincar aqui um pouco. Se a gente vai imaginar que lá no céu vai ter picanha, é infinitamente melhor do que isso. Não passou nos olhos, no ouvido, na mente, o que vai ser? Vai ser infinitamente melhor. Se a gente imaginou, né, pensando nas crianças em doce, cachoeira de chocolate derretido assim, ó, vai ser muito melhor do que isso. Mas eu quero encerrar então com essa passagem, porque ela desenha um pouco para nós daquilo que Jesus fez lá no capítulo 24 e 25. Jesus dá alguns detalhes sobre como será a sua volta, e ele foca mais na questão dos sinais. Paulo aqui vai detalhar, ele também não vai esgotar, não vai abordar todos os detalhes, mas ele vai mostrar para os seus leitores e, consequentemente, para nós, como crentes, nos dias de hoje, algumas coisas que acontecerão, que nos ajuda a entender a ordem, vamos assim dizer, de como que as coisas vão acontecer. Há uma certa ordem. Começando no versículo de número 13, nós vamos ler até o versículo 18. E o objetivo é a gente encerrar, né, essa passagem nessa noite. Por mais que sejam
alguns versículos, a gente, se Deus permitir, vai terminar aqui. E aí, antes que eu esqueça, o plano também, irmãos, é no próximo estudo nosso, ou tema, a gente tratar aqui, trabalhar sobre algo que eu acho que todos nós, ou melhor, é pertinente para nós, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Que é a gente tratar sobre ansiedade e preocupação. O que as Escrituras nos auxiliam, coisas práticas mesmo, daquilo que a gente precisa fazer, exercitar, para a gente lidar com isso e superar, né? Eu acho que se a gente desse a oportunidade para os irmãos levantarem a mão, se em algum momento da vida você já foi ansioso ou preocupado, ou se você está ansioso e preocupado, eu acho que todos levantariam a mão, porque é algo que, infelizmente, faz parte da nossa vida, do nosso dia. Começando no versículo 13, eu vou ler todo o texto e a gente vai passando aqui versículo por versículo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos juntos? O versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tendo uma ideia do que o texto está falando, ao acabarmos de ler, nós, então, começando pelo começo, versículo 13, apresenta, já nesse versículo, uma ideia do que estava acontecendo na vida dessa igreja, desses crentes. O texto começa: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Veja, esses crentes eram crentes que haviam sido doutrinados, ensinados pelos apóstolos, de maneira especial ou diretamente até mesmo pelo apóstolo Paulo, a respeito de diversas coisas. Mas pense comigo, se nós estamos, não me recordo aqui se a gente, acho que esse ano não, se não me engano a gente começou esse estudo sobre escatologia o ano passado. Nós gastamos um pouco mais de um ano, creio eu, estudando sobre um único assunto. Nós não tratamos sobre tudo aquilo que as Escrituras apresentam sobre esse assunto. E por mais que a gente fizesse isso, muita coisa a gente ainda assim teria dificuldade para absorver, entender e aprender. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como crentes, sabemos muitas coisas, mas tantas outras a gente não sabe. Ou por não ter conhecimento, ou porque aquilo passou despercebido, ou porque você não se forçou a estudar e a guardar, internalizar aquilo. E quanta coisa também a gente não é ignorante. Agora, se a gente tem a oportunidade de ficar vários anos
dentro de uma situação que é totalmente diferente, porque a gente não está sendo perseguido, a gente tem liberdade de vir à igreja, tem liberdade de poder ler a Bíblia, etc, etc. Se a gente tem pastores que ficam dezenas de anos numa igreja, ensinando por vários meses ou anos sobre um determinado assunto, e ainda assim a gente tem dificuldade de entender e conhecer sobre alguns assuntos, quanto mais esses crentes naqueles dias. O apóstolo Paulo não tinha o privilégio de ficar ali, somente naquela igreja, como pastor definitivo daquela igreja, e por vários anos. Ele foi um pastor que plantou várias igrejas. Então, é óbvio, não só por a questão de ensino, mas pela própria questão do pecado na nossa vida, que a gente vai ter deficiência em entender e aprender várias coisas, inclusive de praticar. Aqui é o que estava acontecendo na vida desses crentes. E Paulo vai dizer que em relação a um determinado assunto, eles eram ignorantes. No sentido de não saberem sobre aquilo, ou estarem errando na maneira como deveriam compreender aquele determinado assunto. Não queremos, e Paulo vai escrever dizendo, eu, juntamente com os demais, não queremos que vocês deixem de entender sobre esse assunto. E aí, qual é o assunto? Vamos seguir o texto, para os irmãos me ajudarem, e eu, dessa forma, exercitar e forçar os irmãos a exercitarem a mente? Olha só, ele começa, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito de qual assunto? Com respeito aos que dormem. Ao que Paulo está se referindo aqui com essa expressão? Não quero que vocês não entendam corretamente, não saibam sobre aqueles que dormem. O que é isso? Alguém aí sabe? Paulo quer tratar sobre sono. Quero que vocês entendam que vocês precisam dormir 8 horas por dia, pelo menos. Que vocês durmam cedo, acordem cedo. É sobre isso? A Ana tinha falado também, hã? O que você ia falar, Ana? Isso. Eu acho que a gente não tem dificuldade para entender isso aqui, mas a gente pode falar um pouco. A gente comumente vê, e principalmente no Novo Testamento, essa expressão dormem para aqueles que morreram. Inclusive no próprio ministério de Jesus, lembra lá de Lázaro, lembra lá daquela menina que também havia morrido e Jesus ressuscita? Agora eu dei um branco aqui, eu não sei se o nome dela é Talita, ou se é uma expressão hebraica para algo que Jesus falou. Me perdoem, irmãos, meus 38 anos de crente me falharam aqui. Não é? Se eu não estou enganado, eu acho que era o nome da moça, né? Mas enfim, só para a gente citar aqui. A gente vê isso comumente acontecendo. E qual é a ideia? Não pode, meus irmãos, ser a ideia de que ao morrer, quem morre tira um cochilo. O que acontece quando a gente está dormindo? Nós ficamos inconscientes. E ao estar inconsciente, você não sabe o que se passa. Não tem como a gente pensar dessa forma, ainda que a expressão traduzida no nosso português seja essa, porque isso vai contra outros textos onde Deus diz sobre o que ocorre quando alguém morre, que é estar com Deus na eternidade, no caso dos crentes.
Isso a gente vê, por exemplo, na história do ladrão na cruz. Jesus dá a promessa a ele de que naquele mesmo dia ele estaria com Deus, com Jesus, né? E, por exemplo, quando a gente pensa naquela parábola eu sempre confundo, né? Do rico e do Lázaro, ou do pobre e do Lázaro. Eu sempre confundo quem que é quem aí. Mas está lá em Lucas, numa das parábolas registradas em Lucas, aonde um morreu e diretamente foi para o inferno, e o outro diretamente para o seio de Moisés, o Abraão. Hoje a minha cabeça está ruim, não estou lembrando dos detalhes. Mas enfim, dormem aqui, você pode colocar na sua Bíblia como aqueles que morreram, não estão mais aqui. Não é que morreram e não sabem o que está acontecendo porque estão inconscientes. Mas é porque a morte não é o fim, mas de que é como alguém que vai sair daquele estado de morte e vai viver novamente. Que é uma das coisas que Paulo vai tratar, vai ser ressuscitado. Então, é como se fosse um sono, porque sai do estado de sono e volta para o estado de consciência. Aquele que morre, sai desse estado e ele vai viver novamente. Então esse é o primeiro detalhe que eu queria pontuar aqui. Paulo queria que esses crentes entendessem corretamente sobre qual assunto? Morte. O que acontece quando alguém morre? E por que isso era um problema para esses crentes? Porque naqueles dias havia uma certa cultura, haviam aqueles grupos dos quais criam que quando você morre, acabou. Não existe mais você. Você deixa de existir. Quem nasce, seja ele do mais pequeno ser vivo, lá no ventre materno, seja o mais ancião, a partir do momento que existe, passa a existir, nunca mais deixa de existir. Já parou para pensar nisso? Que você existindo, nunca mais você vai deixar de existir? Nunca mais. Ainda que você tenha vivido, não é o nosso caso, obviamente, né? Ainda que alguém tenha vivido por horas, dias, semanas, meses, poucos anos, ele nunca mais deixou de existir. Mas, naqueles dias, não. E assim, é lógico que hoje em dia também existem aqueles que creem que vamos viver a nossa vida, porque a vida é só essa realidade. Morreu, acabou, não existe mais nada. Não existe inferno, não existe céu, não existe purgatório, não existe limbo, não existe nada. Acabou. E alguns desses crentes vinham dessa cultura. Se não vinham, eram influenciados por essa cultura. E aí Paulo vai dizer: eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a esse assunto. Ele fala já qual motivo, e esse motivo tem relação com o que está lá no último versículo que nós lemos juntos. E a gente vai ver essa relação. Por que Paulo queria que eles não fossem ignorantes? Para não... Está acompanhando aí? Não vos entristecerdes. Qual a relação de não saber realmente o que acontece após a morte com ser triste ou feliz? Isso aqui Paulo falando para crentes, tá bom? Então vamos afunilar aqui, pensando na resposta para os crentes. Por que é importante a gente saber o que acontece após a morte
para a gente ser feliz ou não? Você consegue pensar na relação que existe, possa existir? Paulo já falou isso em uma outra carta. Vou ajudar os irmãos. Ele disse lá, em outras palavras, se Jesus não ressuscitou, qual a relação? De que adianta, irmãos? A gente ter evitado de ter ido na Fenamilho, enchido a cara, dançado, vou usar um termo aqui, mais ou menos da minha época, né? Paquerado, sei lá. Não é, porque assim, eu brinquei, né? Qual? Da gente negar a nossa carne, se Jesus não existe. Se ele não existe, não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, vamos aproveitar a vida. A relação é que, se alguém é ignorante em relação ao que acontece com ele quando ele morre, você não tem motivação, você não tem esperança, você não tem alegria de saber que eu estou sofrendo, estou buscando vencer o meu pecado, estou vencendo as tentações, se nada vai acontecer. Então, eles precisavam entender corretamente sobre esse assunto, porque eles não poderiam pensar que quando alguém morre, acabou. Aí o versículo 14. Paulo vai falar um pouco daquilo que a gente já citou, do que ele também falou em outro determinado momento. Pois, por que eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem? Não só para que vocês não se entristeçam, mas para que vocês se alegrem. Para que, como está lá no versículo 18, para que vocês se sintam consolados. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então tem dois aspectos, né? Só que Paulo enfatiza só um deles. Qual a implicação de saber e crer que Jesus morreu e ressuscitou? É de saber que quem morre, ainda que morra, viverá. E de saber que aquele que morreu um dia ressuscitará. Citando aqui o Evangelho de João, naquilo que Jesus falou lá na história de Lázaro. É de saber que tem duas coisas. Morreu, você vai direto para Deus. E um dia você vai ressuscitar. Só que Paulo foca mais na questão final, que é o ressuscitar. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou também, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então a gente já tem uma primeira coisa aqui, para a gente desenhar. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Quem morreu vai ressuscitar. Então um dia, se você morrer, você vai voltar a ter um corpo, ainda que você tenha morrido. Porque quem morre, ainda que morra, ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos avançar. 15. Ora, ele continua. Então, o versículo 14 é como se fosse um resuminho. Gente, eu vou adiantar para vocês o que vocês têm que saber resumidamente sobre esse assunto. Quem morre, não acabou. Um dia vocês vão vê-los. Eles estarão com vocês. Eles ressuscitarão.
Beleza? Ele termina a sua carta e vai embora. Mas ele vai detalhar. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos. Então tem mais para dizer. Agora eu vou dizer os detalhes. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Então não vem de mim, mas do próprio Deus. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, Paulo está dizendo que haverão aqueles que não vão morrer. Não vão passar pela experiência da morte. Focando aqui só no texto. De que haverão crentes até aquele dia em que Jesus voltará. E ele voltará não de maneira secreta, como está aqui no texto. Ele voltará de maneira pública, como até a gente já viu lá em Mateus. Todo olho verá, todo joelho dobrará. Também acho que citando aqui Efésios ou Filipenses. Com trombetas. Como que Jesus voltará secretamente tocando trombeta? Não tem como. Então, duas coisas, ou três. Que a vinda do Senhor implica em ressuscitar os mortos, implica em ter crentes aqui nesse lugar e em ter pessoas que não vão passar pela morte. Aí você escolhe, como se isso fosse possível. Você vai preferir ficar aqui e passar pelos sinais, pela grande tribulação, pelo anticristo, e Deus vai te preservar? Ou você prefere passar pela morte para não experimentar isso? Que decisão difícil, né? Ainda bem que a gente não tem que decidir, Deus já decidiu para nós. Como é que você vai saber? Aí se você não morrer, é porque Deus escolheu você passar por isso. Ou seja, então no presente momento, Deus escolheu nós passarmos por isso, tá? Até o presente momento. Seguindo. Então, nós, os vivos, por que Paulo está falando a respeito dele mesmo? Ora, por causa daquilo que a gente aprendeu lá em Mateus. Quem é que sabe quando Jesus vai voltar? Então, Paulo escreve como se Jesus fosse voltar naqueles dias, ele estivesse vivo. Mas ele morreu e não foi naqueles dias. Nós poderíamos dizer a mesma coisa. A gente não sabe se isso vai acontecer. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, olha só, de modo algum precederemos os que dormem. O que a gente tem que desenhar? Quando Jesus volta, nada vai acontecer com quem está vivo. Nada. Jesus volta, porque Paulo diz, de modo nenhum precederemos os que morreram. Em outras palavras, é Paulo dizendo, nada vai acontecer com os vivos, porque primeiro vai acontecer algo com os mortos. E é uma questão até lógica. Se todo olho verá, todo joelho dobrará, como é que um espírito, a gente nem sabe o que é espírito. E é lógico, e assim, eu não precisaria estar usando isso aqui. Mas como é que um espírito vai dobrar o joelho diante do Rei dos Reis? Não precisa pegar esse raciocínio para entender isso aqui não. Mas é lógico que tem que acontecer algo primeiro com os mortos. Para depois todos vivos acontecerem algo. E a gente vai ver isso aqui. Então desenha aí. Quando Jesus volta, os vivos vão ver. Mas nada vai acontecer antes daquilo que tem que acontecer com os mortos. O que vai acontecer com os mortos? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
E o que vai acontecer com os que dormem? Perceberam que aqui agora explica o sentido da palavra dorme? Que agora é usada a palavra mortos. Os que dormem, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, o foco de Paulo não é falar sobre o que vai acontecer com os ímpios, porque ele está escrevendo para crentes. Mas o que vai acontecer com crentes vai acontecer com ímpios. A gente pensa assim, nossa, mas que benefício, né? Um ímpio vai ser ressuscitado. Porque, pensa comigo, quem não quer ser ressuscitado, que morreu? Todo mundo quer ter a chance de poder viver de novo. Basta a gente conversar com Lázaro que foi ressuscitado. Ele vai dizer, rapaz, eu não sei bem, né? Porque o crente que morre e vai para o céu, né? E vê como que aquele negócio é bom, e depois volta, enfim. Mas é só esse detalhe para os irmãos entenderem. O foco de Paulo não é falar dos ímpios, porque ele está escrevendo para crentes. Então ele vai falar do que vai acontecer com os crentes, mas obviamente vai acontecer com os ímpios, porque também muitos ímpios morrerão, e eles terão que ser ressuscitados para algo acontecer, tá? Se eu esquecer, por favor, me lembrem. Por que é óbvio eles serem ressuscitados por algo que vai acontecer? Me lembrei depois. O que a gente tem que desenhar? Jesus volta. Primeira coisa que vai acontecer dentro dessa linha de raciocínio aqui de Paulo. Os mortos ressuscitam. O que acontece quando alguém morre? O corpo vai para a terra, a alma, se creu em Cristo, vai para Deus, se não creu em Cristo, vai para o inferno. O que é a vida? A vida é a junção de duas coisas, corpo e alma, ou espírito. Morreu, ou vida, é a junção. A morte é a separação. Uma coisa vai para a terra, a outra vai ou para o céu ou para o inferno. O que é a ressurreição? É a junção. Então, a alma sai lá do céu e ela volta para o corpo. A alma sai lá do inferno e volta para o corpo. Ressurreição é isso. Aí, qual é a próxima coisa que vai acontecer? Agora, com os vivos. Versículo 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos, e aqui não é só os vivos que sobreviveram, são todos, que agora todos estão vivos. E Paulo está escrevendo para crente. Então, todos os crentes vivos, sejam os que sobreviveram, sejam os que ressuscitaram, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto não vai falar daquilo que acontece com os ímpios, que eles vão para o inferno, e o que vai acontecer nessa terra, que aí é uma das coisas que a gente teria para falar, que ainda o assunto trata, o assunto escatologia, mas a gente não vai entrar nisso aí. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, os que ressuscitaram, né? Os vivos na terra, os que morreram são ressuscitados, eles estão com Deus, com Jesus nos céus. Então, aqui há um detalhe até mais interessante, que eu posso até dar uma corrigida. Jesus nos céus, e vem as almas juntamente com Jesus. Os corpos se juntam às almas, está Jesus e os crentes ressuscitados nos céus, e aí os crentes que ficaram na terra, eles são elevados aos céus juntamente com os demais crentes. Estão acompanhando aqui, irmãos? E aí Paulo para por aqui. Ele não vai tratar sobre o juízo de Deus, não vai tratar sobre o tribunal, ele não vai detalhar tudo, ele vai só detalhar algumas coisas que Jesus não detalhou,
por questão do contexto. Aí só um detalhe para a gente já encerrar, porque eu estou focando aqui mais no texto, que eu pedi para poder me lembrar. Por que é necessário haver ressurreição, seja de ímpios, seja de crentes? Por quê? Quem morre, ele desfruta da vida eterna só na alma. Ele não desfruta de maneira completa. O que é viver no Espírito? Só espiritualmente, a gente nem sabe. Porque a gente nunca viveu só Espírito. Só vai ter essa experiência quando a gente morrer. O que acontece quando um ímpio morre? É só a alma dele que sofre no inferno. É um sofrimento incompleto. Por que é necessário ressuscitar? E não só isso. Mas porque agora é corpo e alma, é o ser vivo diante de Deus, diante de Jesus, para reconhecê-lo, para ser julgado e ser condenado ou ser glorificado. Então, quem está no inferno sofre, como se isso fosse pouco, só na alma. Tem um sofrimento pior ainda, que é o sofrimento na alma e no corpo. Quem está no céu desfruta do que é o céu só no espírito ou só na alma. Tem algo ainda a mais para ele poder experimentar. Porque vamos pensar, a gente não vai entrar nisso, tá? Por causa da gente encerrar agora esse assunto. Espírito come? Até onde a gente sabe, não, né? Algo imaterial precisa do que é material? Até onde a gente entende, não. Alguém que tem corpo, ele, por exemplo, tem a capacidade de desfrutar das coisas materiais. Como, por exemplo, alimentar. A gente não vai entrar no mérito da questão. Que é isso aí já nos leva a entender que qual é a necessidade de eu ter um corpo físico se eu não vou viver numa realidade física? Acompanharam o raciocínio? Não há necessidade de ter corpo se eu vivo uma realidade espiritual. Porque a matéria é física, ela não é espiritual. Então, onde eu quero chegar? Que eu creio, entendo dessa forma, que quando Jesus voltar e a gente for ressuscitado, se a gente morrer, nós vamos viver numa realidade física, material como essa. A nossa realidade é física, é material. Você apalpa as coisas, você pega as coisas, né? Então, eu creio na ideia de que a gente vai viver aqui. Porque preste atenção numa coisa, irmãos, nada do que Deus cria, Deus destrói. Já parou para pensar nisso? Então, qual o sentido de Deus criar o universo e isso deixar de existir? Se a gente vai ter corpo físico, a gente vai andar, talvez pode até voar, que aí são atribuições daquilo que Cristo tem capacidade e a gente vai ter em semelhança. A gente vai comer, a gente vai trabalhar. Irmãos, trabalhar é bênção de Deus. Quem criou o trabalho? Hã? E eu vou te dizer o seguinte, você vai trabalhar com prazer. Claro, hein? Irmãos, realidade totalmente diferente da que a gente vive, né? Você não vai ter patrão injusto, ruim. Enfim, são assuntos aí para outra oportunidade. Mas Paulo faz esse desenho, tá, irmãos? De que Jesus volta. Algumas coisas que ele detalha que vão acontecer ressurreição primeiro, depois todos os vivos, com Deus por toda a eternidade.
Aí a gente teria outras passagens que vão desenhar outros detalhes sobre o juízo, sobre esta realidade futura, como vai ser, de certo modo, etc, etc. O fato é, a gente pega o versículo 13 e pega o versículo 18 e olha para tudo isso como algo para consolar e confortar o nosso coração. Viu, Eliane? Confortar e consolar seu coração. De que as coisas serão melhores, irmãos. Temos que ter expectativa por isso. Que vai ser incomparavelmente melhor. Não vai ter cansaço. Não vai ter dor na coluna. Não vai ter problema nos olhos. Não vai ter qualquer tipo de problema. Então vale a pena. E é isso que nos motiva também, né? Principalmente Jesus. Mas de saber que assim, vale a pena. Eu preciso ter essa perspectiva, essa visão, porque um dia isso tudo vai passar. Como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois esse meu corpo revestido de carne, pele e osso, verei ao meu Deus para todo sempre. Deus abençoe, irmãos. E aí, se Deus quiser, com a graça dele, próxima quinta-feira, o nosso objetivo é tratar sobre esse assunto, tá? Ansiedade e preocupação. Não fica ansioso para chegar o dia. Mas eu quis ter esse estudo aqui, que a gente nem precisaria ter. A gente poderia ter encerrado lá em Mateus, mas para eu ter a oportunidade de poder avisar os irmãos e os irmãos fazerem fofoca. Tá bom? Estão autorizados. Fofoquem sobre o estudo. Para que talvez alguém que está precisando, né? Está sendo muito ansioso, preocupado, possa aproveitar a oportunidade, se esforçar de vir para Deus ajudar, auxiliar nessa área. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Para a gente encerrar então. E agradecer. Queremos, ó Deus, te agradecer e te louvar por mais um dia de vida e privilégio de caminhar com o Senhor e de sermos ensinados por Ti para que a gente não seja ignorantes. Que a gente não seja ignorante em relação à morte e ao que acontecerá após ela. De que estaremos com o Senhor, desfrutando da vida eterna, mas isso ainda não é tudo. Teremos algo ainda maior, melhor, porque experimentaremos isso no corpo também. Quando Jesus voltar, quando nós formos ressuscitados e estarmos com Ele por toda a eternidade. Que isso nos encoraja, que isso nos conforte e nos console. Ó Deus, a pagar o preço, a nos sacrificarmos, a negarmos a nossa carne para a glória do Senhor. Nos leve em paz, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.